Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Nosso quarto estudo no livro de Judas. Vamos ter esse e depois mais dois e aí finalizamos. Ok? Então abra aí sua Bíblia no livro de Judas. Hoje nós vamos ler dos versículos 17 até o 19. Só 3 versículos hoje. Judas, de 17 a 19. Diz assim: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Amém? Bom, irmãos, como nós temos visto aí, né, na sequência da carta, dos estudos, a carta de Judas, ela é breve, né? É uma carta curta, porém uma carta extremamente poderosa, né, no sentido de trazer exortação e de trazer conselhos muito importantes aos cristãos primitivos, né? Mas também aplicando às nossas vidas, né? É uma carta que traz muitos alertas sobre os perigos da falsa doutrina que acaba adentrando dentro da igreja e acaba afetando também a conduta das pessoas diante daquilo que vem sendo colocado, minado, né? Plantado no meio do povo de Deus. E aqui nos versículos de 17 a 19, Judas ele continua fazendo essa advertência, né, aos crentes sobre os falsos mestres, sobre os falsos crentes que estão surgindo e promovendo alguns comportamentos mundanos no meio deles, né, trazendo isso para a realidade deles. E esse trecho aqui ele ressalta a importância sobre a vigilância espiritual, sobre estarmos atentos, sobre termos firmeza na fé diante das investidas de Satanás, através dos falsos mestres e desses falsos crentes. Então aqui Judas, ele direciona de forma precisa, né, os crentes, lembrando que os apóstolos já haviam feito advertências quanto a isso que ele já estava falando. Ou seja, ele estava apenas trazendo novamente. O texto vai até dizer que eles deveriam se lembrar, né, daquilo que os apóstolos já diziam. Então não é algo que Judas está inventando aqui. Ele está chamando a atenção do povo, exortando o povo para que eles voltassem para aquilo que eles já haviam ouvido, para que eles se voltassem para isso. Então ele traz essa advertência também sobre um grande perigo de seguir as paixões do mundo, as paixões da carne, aquilo que os nossos desejos impulsionam, né? E ele traz também, ele revela a importância sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos de fato lutar contra essas questões todas, certo? Então vamos entrar no texto. O versículo 17 diz: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante nós já notarmos que Judas, ele interrompe ali uma sequência de acusações que ele já estava fazendo aos falsos mestres, né, para poder trazer uma exortação direta para a igreja agora, específica, né? Ele já não, nesse primeiro versículo, que no próximo, você vai perceber que ele não faz mais nenhum tipo de ataque direto aos falsos mestres ali. Depois, ali no versículo 19, ele volta, ele retoma essas acusações, né? E aí Judas vai trazendo à memória do povo as palavras já ditas pelos apóstolos. O versículo aí começa dizendo assim: Mas vocês, meus amados. E aqui Judas ele faz uma comparação. No versículo anterior, ele se referia aos falsos mestres, como nós vimos semana passada, como murmuradores descontentes. E agora ele fala à igreja, a qual ele chama de meus amados. Então já
a gente percebe que já há uma diferença no tratamento aqui, né? Na forma de se direcionar às pessoas. E com isso, Judas, ele está demonstrando aqui, não apenas que há uma grande diferença entre os falsos mestres e a igreja nas suas ações, mas que também há uma grande diferença na forma de tratamento, né? Porque os falsos mestres são murmuradores descontentes, e a igreja são aqueles que são amados, não somente por ele, enquanto fala a eles, mas também amados de Deus, né? Isso que nós vimos lá no primeiro versículo, quando começa a carta. Então, existe essa grande diferença aqui, né? A exortação, e aí é que está o grande princípio que nós já podemos extrair aqui, é em relação à exortação, que a exortação feita para a igreja é feita porque o Senhor nos ama. E Ele nos corrige, Ele nos exorta, mas com amor. Porque Ele nos ama. Agora, em relação às acusações feitas aos falsos mestres, aqueles que já estão designados, né, para a perdição eterna, como nós já vimos também aqui no próprio texto, é uma exortação acusativa, né? É algo que está acusando eles já. Não é mais algo que é feito em amor. É um outro tipo de tratamento da parte de Deus para com as pessoas também aqui, tá? Então, depois de estabelecer essa diferença entre eles, Judas, ele vai trazer aqui a exortação. E aí ele vai dizer, lembrem-se das palavras proferidas pelos apóstolos. E o primeiro ponto aqui, desse trecho, é que com essa fala de Judas aqui, fica muito claro que ele realmente não é um dos 12, né? Justamente porque ele não se inclui nessa referência aos apóstolos. Ele está dizendo, lembrem-se do que os apóstolos já disseram, né? Então ele não se coloca no meio disso, mas ele se vê tanto no direito quanto na obrigação de exortar os seus leitores. Ele sente, ele sabe que ele possui essa autoridade também diante de Deus para trazer esse lembrete ao povo. E aí fica claro que nessas palavras dos apóstolos aqui, citadas por Judas, né, isso aqui já possui um caráter de autoridade mesmo para a igreja. Nós não sabemos o quanto dessas palavras já circulavam no meio da igreja ali, né, de forma escrita, mas, com certeza, já é possível perceber aqui os princípios da formação do cânon do Novo Testamento, né? Já era algo que já estava no meio deles. Talvez, se não escrito, mas de forma oral, estava sendo repassado já aquilo que os apóstolos haviam falado, haviam escrito também, né? Então, nós percebemos que o texto, ele fala sobre as profecias proferidas pelos apóstolos. E o que se entende aqui é que os apóstolos no Novo Testamento, eles são os sucessores imediatos, no caso, dos profetas do Antigo Testamento. Ok? Os apóstolos, eles surgem para dar continuidade a esse ministério profético que os profetas já tinham no Antigo Testamento, né? Se nós nos lembrarmos, por exemplo, João, Paulo, Pedro, eles foram os principais apóstolos aí, por exemplo, a falar sobre a volta de Cristo. Então, eles trouxeram profecias também acerca da volta de Cristo. A revelação que João recebe ali sobre o Apocalipse, ela é de cunho futuro, presente em muitas situações, né? Mas falando sobre algo que ainda há de acontecer, há de vir, tá? E outra coisa significativa aqui nesse versículo é que Judas, ele se refere aos apóstolos como apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que para Judas, Jesus, acima de tudo, acima dos laços de sangue que ele tinha com Jesus, né? Como nós pudemos ver lá no início, esse Judas é irmão de Jesus, né? Então, acima disso, que ele tinha a consciência de que Jesus é o Senhor da glória, o Rei dos reis, e está muito além, muito acima dos laços de sangue que eles tinham. Então, ele não cita em momento algum isso, certo? O versículo 18.
Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. Uma informação aqui, um pouco mais técnica, né? Quanto à forma como o texto é escrito, quanto à gramática desse texto aqui, é que o tempo verbal do verbo diziam ali, que aparece no versículo 18, eles diziam a vocês, o texto começa, né? O versículo 18. Esse verbo, no grego, ele transmite uma ideia de continuidade, certo? Então, ele indica uma ação que esteve, que está e que estará em andamento. Não é algo que ele está falando que tem um sentido fixo ali, parado, estático. Não, é algo que traz a ideia de movimento, de continuidade, certo? Não está reservado para um único momento específico aqui. Então isso, além de ser mais uma indicação de que os leitores de Judas haviam conhecido e haviam já ouvido a pregação dos apóstolos, também é muito importante, irmãos, porque nos faz ter ainda mais certeza, né, de que o texto bíblico ele é atual, ele é para os nossos dias. Da mesma forma que Judas está dizendo para que eles se lembrassem do que diziam os apóstolos, nós precisamos continuar fazendo isso. Porque a palavra que os apóstolos falaram, ela não era paralisada e estática para um único momento. Ela é válida, ela precisa de continuidade, ela continua sendo atual para nós. Perceba que como uma única palavra nos traz um ensinamento tão grande. Né? Uma única forma de conjugar um verbo ali na escrita grega nos traz todo esse entendimento de que esse texto aqui é para nós hoje ainda. De que toda a escritura é para nós hoje ainda. Amém? Aí ele vai dizer, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. E aí pela maneira como aparece aqui no texto, essa citação de Judas, apontando para algo que os apóstolos já haviam dito, né? Talvez nos faça interpretar de que seja uma citação direta, né? De alguém que falou exatamente isso aqui. Só que é curioso que não há na Bíblia nenhuma citação exatamente como essa aqui. Mas, o que Judas está falando? Judas está falando de uma ideia, de um conceito. E aí sim, o conceito daquilo que Judas está falando está em muitas partes do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, em Atos capítulo 20, versos 29 e 30, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. O mesmo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Agora Pedro, em 2 Pedro 2, 1 e 2... assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. João também, lá em 1 João 2, 18 e 19... Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido
conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, nesses textos aqui, nós vemos de forma clara que a ideia daquilo que Judas estava trazendo e alertando a igreja já havia sido dito pelos apóstolos, né? Então, mesmo que não haja uma citação direta, exatamente igual daquilo que Judas, da maneira como Judas expressou aqui, é uma citação que faz coro ali completamente com as profecias já proferidas pelos apóstolos anteriormente, certo? A profecia, então, anunciada aqui por Judas, replicada, na verdade, né, diante daquilo que os apóstolos já diziam, é para anunciar a chegada de zombadores, né? E o sentido dessa palavra usada aqui é justamente de alguém que faz brincadeiras mediante a zombaria, né? Na linguagem dos jovens de hoje, alguém que faz zoação, né, com aquilo que a palavra diz. Então trata-se de alguém que não leva nada a sério e que brinca zombando das coisas de Deus. Em 2 Pedro 3,3, esse mesmo termo aqui aparece para exemplificar pessoas que zombavam das profecias acerca da volta de Jesus, tá? Então, no caso de Judas aqui, a zombaria, ela pode ter sido para com a doutrina da graça de Cristo, né? Como o meio pelo qual nós vivemos uma vida santa aqui neste mundo. Talvez aqueles falsos mestres, eles tentavam ridicularizar a santidade no meio do povo. E com isso eles tentavam incentivar o povo que essa era uma ideia antiquada, né? Que era algo que não deveria ser levado em consideração. E é o que nós vemos até hoje, né? Nos dias de hoje. As pessoas tentando mudar o sentido do evangelho, tentando romantizar o pecado, né? Como se, e aí eles, muitos vão justificar algumas coisas ainda, apontando o dedo, depois julgando aqueles que acham errado algumas práticas, falando que, porque você vive na lei ainda, nós estamos no tempo da graça, isso daí não é assim mais não. Isso é muito dito hoje ainda, nos dias de hoje. Então é muito provável que estes falsos mestres aqui estivessem fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Então a profecia citada por Judas fala sobre duas coisas muito importantes aqui, tá? Sobre o aparecimento aí desses zombadores. Primeiro, é que eles surgiriam, né, nos últimos tempos. E talvez, diante desse fato, né, para nós surge uma questão: como que nós podemos aplicar esses últimos tempos citados aqui para a nossa realidade, se essas palavras aqui já eram direcionadas para a igreja há tanto tempo atrás? E diante dessa questão, nós precisamos voltar para o início do versículo 18, onde nós vimos que a ação dessas pessoas, relacionado àquilo que os apóstolos já diziam, né? Lembra? Já aconteceu, acontece e ainda acontecerá, né? As palavras dos apóstolos ali, o alerta dos apóstolos para com as pessoas ali, para aquilo que estava acontecendo, levantando a ideia, a possibilidade de que zombadores apareceriam novamente e novamente, se aplica aqui. Certo? Diante disso tudo que nós estamos vendo. Então, não é algo só direcionado para aquele momento, né? Os últimos tempos, para nós, irmãos, nós entendemos que os últimos tempos está aí, desde que Jesus voltou aos céus. E nós já estamos vivendo os tempos do fim e cada vez vai se aproximando mais, certo? Então, e se nós nos lembrarmos também de tudo que nós já estudamos em Apocalipse, por exemplo, nós sabemos que a tendência é que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais essas coisas vão se intensificando, vão ficando mais reais, vão acontecendo, né?
E a segunda coisa importante sobre isso é que os zombadores viriam andando segundo as suas ímpias paixões, o texto diz, né? E andar aqui não significa caminhar, literalmente, né? Significa a maneira de viver, né? A forma de se comportar. E aponta aqui para a vida ímpia e imoral que os zombadores tinham, que é algo que Judas já havia mencionado antes, né? Nos versículos 4, 8, 12 ali, ele já tinha falado sobre isso. Então, diante disso, nós temos a explicação para o fato de que nos dias de hoje nós vemos surgir mais e mais zombadores que se direcionam à pessoa de Deus, né? Pessoas que rejeitam a palavra e falam dela como se ela fosse algo ultrapassado, algo que não tem nada a ver mais, que não se aplica mais para os nossos dias. Nós vemos muitas pessoas aí, não crentes, né? Pessoas de fora da igreja, que usam muito desse argumento para denegrir a imagem do evangelho, para denegrir a imagem da igreja, né? De que não, isso daí é passado, isso aí não existe mais não, esse livro aí está ultrapassado. Já chegamos ao ponto de ver ditos pastores dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. Falsos mestres, irmãos. Falsos mestres. E aí vai ficando cada vez mais evidente, né, que a natureza humana, ela é rebelde. Ela se rebela contra Deus. E que ela não se submete a Ele, em hipótese alguma. O versículo 19 vai dizer assim: são esses os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Aqui agora, Judas, se você olhar aí no versículo 18, ele fecha ali a aspas, né? E aqui agora ele já não está mais citando uma fala dos apóstolos. Aqui agora é ele voltando aqui a dar a sua opinião sobre esses falsos mestres. São estes aí, né, esses zombadores que promovem divisões, que seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Judas aqui ele faz uma acusação muito direta para esses falsos mestres, dizendo que eles eram os responsáveis por promoverem divisões na igreja. E há várias maneiras aqui de nós entendermos então essa declaração. Pelo menos 3 nós vamos citar. A primeira delas é que talvez os próprios falsos mestres ali estavam se separando do povo de Deus por causa da sua conduta imoral. Só que esse é um entendimento que ele não se sustenta pelo simples fato de nós já termos visto que aqueles falsos mestres, eles usavam da dissimulação, né, como o texto vai dizer, para se infiltrar no meio do povo, para enganar o povo e para trazer para si mais seguidores. Então, não faz sentido nós pensarmos aqui que essa separação estava partindo deles, né? Então, nós já descartamos essa primeira maneira de pensar. Uma segunda maneira de pensar é que talvez eles estivessem aqui promovendo a ideia de que havia 2 categorias de cristãos, né? Que assim como no pensamento do gnosticismo, existiam os crentes espirituais e os crentes carnais. Nesse caso, esses falsos mestres, eles se julgavam como esses crentes espirituais, que possuíam o verdadeiro conhecimento da doutrina da graça de Deus. Já os crentes carnais seriam os demais, né, que teoricamente estariam aí presos à lei, como nós falamos, e as regras de conduta e as práticas morais também. Só que, para essa interpretação também ter uma base, nós precisaríamos da certeza de que esses falsos mestres, eles eram adeptos do gnosticismo, né? E nós não temos aqui nenhuma evidência clara de que isso seja real aqui neste momento aqui desta carta, tá? Nessa carta nós não encontramos Judas em nenhum momento se empenhando para responder às doutrinas do gnosticismo. Ele se limita aqui a censurar, a repreender a postura dos falsos mestres apenas, certo? E a última forma, a terceira e mais provável maneira de se entender,
essa separação, seja que Judas esteja se referindo às divisões que aconteciam ali dentro das comunidades por causa das heresias promovidas por aqueles falsos mestres. Então, essa interpretação, ela talvez seja mais provável pelo fato de Judas ver essa necessidade de falar sobre isso com o povo. Né? Se ele muda de ideia naquilo que ele ia escrever, é porque ele viu, ou foi informado, né, de que a igreja ela estava sendo dividida pelo discurso desses falsos mestres. Tá? Então, aqueles zombadores, eles estavam conseguindo atrair a atenção de alguns para si. Eles estavam conseguindo adeptos, né, para dar força para a sua postura, para o seu discurso. E aí, com isso, meio que se formava um partido dentro da igreja. Aqueles que concordavam com eles e aqueles que não concordavam. Divisão. Certo? Divisão. É inevitável, irmãos, isso acontecer, né? Nós vemos isso acontecendo em vários lugares por aí. Talvez não com esses nomes, talvez não com essa seriedade, né? Mas nós vemos acontecer com frequência dentro de igrejas, pessoas que se levantam com pensamentos diferentes, opostos a uma realidade, a realidade daquela igreja, e isso traz divisão. No caso aqui, Judas ele tenta intervir porque ele percebe, ele é informado de que o discurso contrário à realidade daquela igreja era um discurso falso, hipócrita, de um evangelho mentiroso, de um evangelho que não era o evangelho real, que deveria ser seguido. Por isso, ele intervém aqui. E uma curiosidade é que a palavra divisões usada aqui, essa divisão usada aqui, ela também significa heresias. Para você ver como uma coisa está ligada à outra aqui, né? E não é à toa que isso é assim, irmãos, porque o que de melhor uma heresia faz no meio do povo de Deus, né, é dividir. É a principal característica de uma heresia, ela divide o povo. Porque às vezes ela é tão convincente que ela faz com que um crente de 50 anos mude toda a sua forma de entender o evangelho. E de repente ele acha que da noite para o dia, tudo aquilo que ele viu era mentira, era muito raso, não era o real, e agora ele atingiu um novo nível de espiritualidade. E aí, como esses falsos mestres, eles passam a se sentir os donos da verdade, eles passam a entender que tudo que eles têm é a realidade, é a verdade, e tudo que eles receberam até aqui não é mais, né? Não serve mais. E isso acontece da mesma forma como um novo convertido, um recém-convertido, que quando recebe a mensagem do evangelho, ele tem vontade de sair colocando na cabeça de todo mundo aquilo que ele entendeu. E uma heresia, quando ela encontra espaço no coração do homem, ela também vai gerar frutos. Ela também vai gerar esse desejo de convencimento nessa pessoa, de tentar fazer com que muitos se convençam também. Certo? Mas nós sabemos que aquilo que o homem é capaz de convencer não é de Deus. Porque nós seguimos um evangelho baseado no fato de que quem convence é o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus convence, ninguém convence mais do contrário. Não tem como mais. Se no meio do caminho mudou, é porque nunca foi convencido. Certo? Então a intenção de Judas aqui é a de ajudar o povo a identificar esses falsos mestres. Como ele diz nos versículos anteriores, esses falsos mestres, eles são como rochas submersas. E uma rocha submersa, como nós vimos também, no meio do mar, ela é difícil de identificar, porque ela está submersa. Você não consegue enxergar, às vezes ela está misturada ali com a água e você não a vê. Assim era com esses falsos mestres, eles estavam envolvidos
no andar, no caminhar da igreja. Eles estavam submersos nas práticas, na forma de falar, na forma de se comportar. Eles estavam ali. Mas é como se Judas estivesse dizendo o seguinte: os falsos mestres aí que estão entre vocês são esses que estão pregando uma doutrina diferente, divergente. São esses que estão trazendo divisão no meio de vocês. Prestem atenção nessas pessoas. E aí ele vai dizer que essas pessoas são pessoas que seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. E aqui está então a causa desses falsos mestres introduzirem tantas heresias e causarem divisão no meio do povo. Eles agem segundo os seus instintos carnais e não possuem o Espírito de Deus. Essa ideia de seguir os próprios instintos, ela tanto aponta para uma vida desregrada daqueles homens, quanto para a incapacidade deles de entender também as verdades do Evangelho. E a grande questão era que esses falsos mestres, provavelmente eles estivessem reivindicando aqui serem homens de espírito, né? Que tinham recebido suas visões, que tinham recebido as suas direções, vindas diretamente da parte de Deus, dos sonhos e das revelações que eles diziam ter tido. Só que para Judas, eles nada mais eram do que pessoas que seguiam seus instintos carnais. Pessoas que não tinham o Espírito, a revelação do Espírito. E aí todo tipo de compreensão que eles tinham acerca das coisas era uma compreensão unicamente baseada naquilo que era natural, naquilo que vinha deles mesmos. E aí eles obedeciam às suas próprias paixões, sem jamais serem guiados pelo Espírito de Deus. É o que nós falamos lá no início também sobre o nosso coração, né, irmãos? Muitas das vezes as coisas acontecem, não é o caso aqui, porque aqui Judas ele deixa muito claro, né, o tipo de pessoa que eram esses falsos mestres. Eles faziam de forma premeditada, né, essas coisas. Mas nos nossos dias é perigoso, porque pessoas às vezes se deixam levar pelo sentimento, pela emoção do momento, e falam em nome de Deus baseado nesse sentimento, nessa emoção. E isso é perigoso. Porque se nós nos deixarmos levar pelo nosso coração, pela nossa emoção, e falarmos que isso é algo que está vindo de Deus, nós corremos um grande risco de estar falando bobeira. Um grande risco de errar. Porque nós somos falhos. As nossas emoções são falhas. Certo? Então, não pode ser baseado nos nossos instintos. E é isso que Judas estava chamando a atenção. São pessoas que estão agindo segundo seus próprios instintos. Às vezes a gente lê aqui instintos carnais, né? Mas nós podemos trocar isso por instintos naturais também. Porque a nossa natureza é carnal, né? Nós somos isso daqui. Então é algo que vem, que brota de dentro de nós, às vezes, baseado naquilo que o nosso coração está criando. Tá? Então, esse é o alerta que Judas está trazendo aqui à igreja, a nós. E vamos fazer então aqui 3 aplicações, como de costume. A primeira aplicação: lembrem-se da palavra. Nós vimos que a chamada de atenção de Judas para a igreja é para que eles se lembrassem das profecias proferidas pelos apóstolos, certo? No versículo 17 ali. E ele faz isso na intenção de que, desta maneira, eles não se deixassem enganar pelo discurso dos falsos profetas ali, dos falsos mestres, né? Porque à medida em que eles se lembrassem da pregação dos apóstolos, daquilo que os apóstolos já estavam ensinando para o povo, eles teriam então a consciência de que o discurso daqueles falsos mestres era completamente o oposto do discurso dos apóstolos. Estava levando para um caminho diferente, oposto, contrário àquilo que eles já haviam aprendido.
Mas existe uma grande importância em nós pensarmos aqui na raiz do significado do verbo lembrar também, utilizado por Judas. A palavra grega utilizada aqui no lembrem-se, ela traz como raiz a palavra memória. Ok? E isso destaca não apenas a ação de se lembrar de algo, mas destaca a ideia de preservar na memória essa informação e não se esquecer dela. E quando Judas usa essa palavra aqui, ele traz uma ênfase muito importante de nós termos em nossas mentes ensinamentos que já foram transmitidos na palavra. E isso sugere, irmãos, que a lembrança desses ensinamentos não é apenas uma recomendação. Pelo contrário, essa lembrança dos ensinamentos é algo essencial da vida cristã, é algo crucial para a fé e para a prática dos crentes. Outra coisa importante é que, como nós mencionamos no versículo 18, Judas ele expõe aquilo que diziam os apóstolos, né? E nós vimos que o tempo ali do verbo diziam, ele traz uma ideia de continuidade, como nós falamos. Não é algo que está reservado para um único momento, para um único período específico. No caso da palavra lembrem-se, o verbo aqui, ele está conjugado exatamente no mesmo tempo, no grego. E ele aplica exatamente a mesma ideia de continuidade. Então, tanto o diziam quanto o lembrem-se, ele traz a mesma ideia de continuidade. Então, veja a importância disso, irmãos. Não é só o que os apóstolos diziam, não é só sobre isso, que é algo contínuo. Envolve não só o que vem de fora, mas envolve a maneira como nós reagimos a isso também. Tanto o fato de a Bíblia ela ser atual, aquilo que a Bíblia tem a nos dizer, ela trazer essa ideia de continuidade, revela o fato de que nós precisamos agir em continuidade também, respondendo em continuidade também. Lembrar-nos aqui no caso é algo contínuo. Nós precisamos estar constantemente nos lembrando daquilo que a Bíblia está dizendo. Daquilo que a Bíblia diz e continua dizendo e vai dizer, nós precisamos continuar nos lembrando. Não tem fim. Não é algo que para, que acaba, que chega num momento e não tem continuidade. Não. É um loop infinito que não para. Da mesma forma que a Bíblia, ela está falando, ela está sendo atual, ela é repetitiva, ela está nos alertando e vai continuar nos alertando até o dia que Jesus voltar. O nosso ato de responder, de nos lembrar disso, precisa também seguir esse mesmo caminho, de não parar nunca. Nunca pense que você já chegou ao ponto máximo da fé. Nunca pense que você já sabe tudo. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos sempre estar motivados em conhecer mais. Porque se nós já tivéssemos atingido o ápice, irmãos, nós teríamos deixado de pecar. E nós não deixamos nunca. Então, se o pecado está aí todos os dias nos atormentando, fazendo com que nós caiamos, significa que nós precisamos continuar nos lembrando da palavra. E sem isso, nós estaremos condenados. Nós não vamos conseguir permanecer firmes na fé. É algo que precisa ser feito sempre e não só em um momento. Mas diante dessa exortação de Judas, nós temos que pontuar algo ainda mais importante aqui. Nós só nos lembramos daquilo que já conhecemos. Nós só nos lembramos daquilo que já conhecemos.
Você consegue se lembrar de uma pessoa que você nunca conheceu? Não, porque você não conheceu, como você vai lembrar? Não é verdade? Nós só nos lembramos daquilo que nós já conhecemos. E outra coisa, nós só nos lembramos daquilo que conhecemos e praticamos. Pense aí, por exemplo, numa matéria que você aprendeu lá no 4º ano do ensino fundamental. Aí você aprendeu, você conheceu, você aprendeu, você praticou, e aí você fez as suas provas, você tirou nota boa, você passou. E aí você nunca mais revisitou essa matéria. Se pegar essa matéria e dar para você fazer hoje, você vai conseguir fazer? Não, porque você não praticou. Você não se lembra como faz. Então, por mais que você conheceu um dia, se isso não se tornou uma prática constante na sua vida, você esqueceu como faz. E da mesma forma funciona com a palavra de Deus. Um dia nós a conhecemos. Um dia nós fomos tocados por essa palavra. Deus revelou a nós, através do seu Espírito, essa palavra. Só que se nós não dermos continuidade, não revisitarmos essa palavra, não nos lembrarmos dela constantemente, não praticarmos ela constantemente, vai cair em desuso. Nós não vamos mais nos lembrar. E ela deixará de ser uma realidade nas nossas vidas. A igreja, ela já conhecia a palavra. Quando Judas aqui traz essa exortação a eles já conheciam a palavra. Então essa exortação é para que eles se lembrassem de fato desse conhecimento que eles já tinham. Mas que, para além disso, colocassem em prática também tudo que eles já haviam aprendido. Não bastava se lembrar como uma matéria que está ali parada. Ah, legal. Mas você colocou em prática? Não. Então, qual que é o questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos hoje, irmãos? Será que nós temos conhecimento suficiente da palavra de Deus para podermos praticá-la e assim que nós não sejamos enganados pelos falsos mestres e pelas suas falsas pregações? É só conhecendo, irmãos. A chamada de atenção de Judas é para nos lembrar daquilo que nós já aprendemos e já temos de conhecimento da palavra. Mas que essa exortação também sirva para que nós saiamos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, para que nós tenhamos a sensibilidade de nos rendermos aos pés da cruz e de mergulharmos nas Escrituras para termos cada vez mais conhecimento de Deus. E assim que nós possamos colocar em prática também tudo isso que nós já absorvemos um dia de conhecimento. Não basta se lembrar que existe. Nós precisamos lembrar de algo que nós já conhecemos. Se nós não conhecemos, busque conhecer. Corra enquanto há tempo de conhecer. E a partir disso, revisite isso todos os dias. Se lembre disso todos os dias. Para que a sua fé não morra. Para que o espírito não se apague. Não é verdade? Uma segunda aplicação diz assim: não viva segundo as suas próprias paixões. E essa é uma das características que Judas atribui aos falsos mestres, né? Aos falsos crentes. Eles viviam segundo as suas próprias paixões. E Judas diz isso justamente por entender que o discurso e a postura que eles adotavam, as coisas que eles inventavam ali simplesmente para ganhar mais seguidores, era algo que estava completamente baseado nas suas vontades, nos seus instintos carnais, seus instintos naturais, as suas vontades ímpias. Então, no caso daqueles falsos mestres, o ato de viver segundo as suas próprias paixões era algo premeditado, como nós já dissemos aqui. Que eles faziam porque eles queriam mesmo fazer. Porém, esse é um caminho que pode ser muito perigoso para todos nós. O ser humano, ele tem
como algo que é natural de si mesmo, do seu modo de viver, buscar para si tudo aquilo que satisfaça os seus próprios desejos, tudo aquilo que encha o seu próprio ego. Então, nós estamos muito mais preocupados com o quanto nós estaremos satisfazendo as nossas próprias vontades e preferências durante a nossa vida, do que nos importando se isso está ou não prejudicando ou afetando o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. E aí, com isso, nós nos tornamos pessoas consumistas, que sentem prazer em acumular bens. Nós nos tornamos pessoas que sempre colocam as suas necessidades acima das necessidades dos outros. Nós nos tornamos pessoas que não se compadecem da dor do outro. Nós nos tornamos pessoas que manipulam outras pessoas ou situações no decorrer das nossas vidas para que as nossas vontades sejam atendidas. Nós nos tornamos pessoas incapazes de compartilhar ou de repartir aquilo que nós temos. Nós nos tornamos pessoas que buscam o prazer próprio, independente se isso possa gerar algum tipo de consequência ruim até para nós mesmos e muito menos para as pessoas à nossa volta. E a questão, irmãos, é que no meio do processo, de tão egocêntricos que nós nos tornamos, de tão focados em nós mesmos, nós podemos estar fazendo todas essas coisas que eu citei aqui, ou algumas delas, né, sem sequer perceber que nós estamos fazendo. Viver segundo as nossas próprias paixões significa mover a vida em direção daquilo que nós mais amamos, mais desejamos, em direção daquilo que nós queremos ter, queremos sentir ou experimentar. Isso que é viver segundo as suas próprias paixões. E em relação a isso, nós somos claramente incentivados pela Bíblia a termos um posicionamento completamente diferente disso. Lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz assim, ó: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse é só um dos textos claros aí que a Bíblia tem para nos ensinar o que de fato deve preencher os nossos corações e ser o centro da nossa busca. Nós não devemos nos encher dessas coisas, porque essas coisas são do mundo, elas procedem do mundo. E citando apenas mais um texto para finalizar esse segundo ponto, Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então é isso que nós somos ensinados a fazer. Ao contrário daqueles falsos mestres que viviam as suas vidas cristãs, entre aspas, aí, né, baseados em conquistar seguidores, em perverter a santa doutrina da graça de Deus, Jesus é claro em nos dizer que, para segui-lo, o que nós devemos fazer é o contrário disso. O que nós devemos fazer é negar as nossas próprias vontades, é tomar os nossos fardos dia após dia e seguir a Ele. E aí vai no caminho completamente oposto ao caminho de seguir as próprias paixões, os próprios desejos. E a última aplicação: seja governado pelo Espírito. E esse até inclusive é o tema do nosso estudo de hoje. Quem te governa? Seja governado pelo Espírito. Existia um motivo muito claro ali para que aqueles falsos crentes vivessem as suas vidas da maneira como eles viviam. Eles eram zombadores, viviam segundo suas próprias paixões, eles promoviam divisões, e eles se deixavam levar ali pelos seus instintos carnais, mas isso tudo por um simples motivo. Como diz no versículo 19, eles não tinham o Espírito.
E isso é algo, irmãos, que nós precisamos entender, porque a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus não habita em nós, no ser humano, não resta absolutamente mais nada de bom. Paulo diz em Romanos 3, de 10 a 12, o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E muito baseado nisso daqui, certa vez João Calvino, ele disse uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Nos dias de hoje, irmãos, nós estamos sendo doutrinados pela mídia cristã, de forma geral, a crer que nós somos bonzinhos, a crer que nós somos os preferidinhos de Deus, a crer que nós somos merecedores das melhores coisas disponíveis do mundo. Mas a verdade é que, como Paulo disse aos romanos, nós nos tornamos inúteis por causa do pecado. Seres que não possuem o bem habitando dentro de si. Se Deus olhasse para nós, irmãos, hoje, e não visse em nós aqui, hoje não, né? Porque nós vivemos no tempo da graça. Mas se não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, nós já estaríamos condenados. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos a salvação. Nós não alcançamos a salvação. Por isso, não resta outra saída para nós, a não ser Cristo. Não tem como ser diferente. Não resta outra solução, a não ser a de sermos governados pelo Espírito Santo de Deus. Cristo não morreu numa cruz, irmãos, para que nós vivêssemos livres aí as nossas vidas do jeito que nós acharmos melhor viver. Não. As pessoas confundem o fato de Jesus ter morrido para que nós fôssemos livres e fazem das suas vidas uma liberdade podre, uma liberdade que não foi a liberdade pela qual Jesus morreu para que nós vivêssemos. Ele morreu sim para que nós fôssemos salvos, e morreu sim para que nós fôssemos livres, mas livres da prisão do pecado. E assim nós pudéssemos então viver uma vida de santidade para Ele. Entenda o conceito de livre aqui. Ser livre por aquilo que Cristo fez por nós significa que nós hoje temos a capacidade de reconhecermos que somos pecadores. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, sequer nos arrepender nós conseguiríamos. Nem isso nós conseguiríamos. Nós só conseguimos isso hoje porque Jesus morreu para validar esse arrependimento. Para validar esse arrependimento. E aí assim, depois disso, nós passássemos a viver uma vida de santidade para Ele. Não há em nós, dentro de nós, condições, capacidades de reunirmos qualidades o suficiente para alcançarmos salvação, para alcançarmos libertação de pecados. Portanto, irmãos, nós precisamos nos render aos pés de Jesus, nos entregarmos a Ele verdadeiramente, com um coração quebrantado, humilde, disposto a viver as nossas vidas, abrindo mão do que somos, abrindo mão do que nós tanto queremos, para que o Espírito Santo nos conduza em cada um dos nossos passos. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, por nós. Foi porque se Ele não fizesse aquilo, nós não teríamos a possibilidade de ser salvos. Amém?